Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está no nosso canal. Hoje a gente tem um enorme prazer de estar recebendo o presidente do CREA, ele que foi apoiador desse projeto, souengenheiro.com. Então, Manuel, está presente para o nosso público. Boa noite ao público internauta, boa noite, Luiz. Opa. Estamos aqui hoje sendo sabatinado por você, tá certo? Não fui o primeiro, mas nunca é tarde para a gente estar aqui contigo, certo? E vamos em frente. Você é de Fortaleza? Sim, sou de Fortaleza. Vou logo fazer uma apresentação mais completa, né? Sou de Fortaleza, nasci em Fortaleza, tenho minhas origens na cidade de Tauá, aqui no interior do Ceará. Meus avós são de lá, minha família toda é de lá, meus pais, tanto pai como mãe, tá? E vieram para Fortaleza muito cedo, né? Estudaram, fizeram a vida aqui. Eu já nasci em Fortaleza, estudei a vida inteira aqui, estudei no Colégio Santa Cecília, onde até hoje a minha esposa trabalha e meus filhos estudam lá também. Sim, sim. Terminei no ano de 97 e resolvi cursar engenharia. Em 98 passei no vestibular, né, e fiz a minha vida acadêmica na Unifor. Seus pais são engenheiros? Meu pai é engenheiro, minha mãe é farmacêutica. Sim. Farmacêutica bioquímica, né? Meu pai é engenheiro civil. Uhum. E com certeza eu seria aqui injusto em dizer de que ele não me influenciou a ser engenheiro. Claro que influenciou. Considero ele um dos grandes engenheiros que o país tem. Tem ideias e soluções e uma cabeça à frente do tempo. E com certeza ele me inspira e ele me fez cursar engenharia. Você é filho único, Emanuel? Não, sou eu e mais duas irmãs. Sou o filho mais velho. Sim. Né? Eu tenho uma irmã médica e uma irmã fisioterapeuta. Certo? Todas elas, ao contrário de mim, elas são concursadas. Eu resolvi seguir uma carreira mais de empreendedor e venho levando isso desde os meus 14 anos. Né? Desde cedo a gente trabalha ou no escritório com meu pai ou na área de informática, que é uma área que eu também atuo muito fortemente. Atuei muito fortemente, hoje até menos, mas a gente ainda é entusiasta das soluções de tecnologia, né? Entendi. Day One seria o que dia? Como é que você explicaria o Day One para ser empreendedor? Rapaz, eu não sei nem te dizer, certo? Não sei nem dizer, porque como foi muito natural, foi muito natural isso. Exemplo, o primeiro estalo na área do empreendedorismo, né? 14 anos. Foi lá com os meus 14 ou 15 anos, que muito no início da informática, eu sempre tive muita afinidade, muita facilidade com a informática, inclusive uma dificuldade que eu tenho de comprovar currículo. Eu sei mexer muito bem com informática, mas nunca fiz curso, sempre fui autodidata, sempre fui estudando, sempre gostei muito de estudar, de assistir aula e tudo mais. E aí eu via que naquele tempo não existiam antivírus. E muitas vezes que você pegava um vírus de computador, aí você perdia tudo. Sim. Apagava o seu computador, começava de novo e acabou-se, né? E aí eu aprendi a retirar o vírus de computador. E aí eu ganhava um bom recurso, uma boa grana, fazendo isso, principalmente como não tinha network, né? Não tinha ainda um network formado, com os amigos dos meus pais, tanto do meu pai como da minha mãe. Todos eles são funcionários públicos de formação, hoje aposentados. Mas na época tinha uma vida muito ativa e eu sempre pegava os amigos dele para poder tirar o vírus do computador e aí dava manutenção, aí começou, né? De repente dava manutenção, instalava programas, fazia tudo na área de informática. E assim eu comecei a trabalhar, né, desde cedo nessa área de informática. E aí acabou que acabou evoluindo a minha vida profissional e eu preferi fazer engenharia. Mais como uma preocupação. Você, rapaz, vou fazer a área de informática. E se numa sazonalidade, numa eventual necessidade, o que é que eu vou fazer? Se eu só sei fazer informática, né? E aí, como eu via meu pai com muito destaque na engenharia, rapaz, vou fazer engenharia. Quem sabe eu tenho sucesso na engenharia também. E a informática fica como meu plano B, né? E aí eu fui levando isso, só que nunca consegui que a informática fosse meu plano B. Ela sempre era o plano A. Vou dar um exemplo aqui. Na faculdade, eu levei os estudos para me especializar aí na parte de engenharia de custos, de custos de obra. E durante a faculdade nasceu o SysLite, que é um sistema de orçamentação de obras, que eu desenvolvi, a gente estruturou uma empresa de informática e desenvolvemos isso
aplicada à engenharia civil. Interessante. Também nesse mesmo momento que a gente criou a empresa, surgiu no início dos anos 2000 a RT Eletrônica, Sim. que já começou a botar meu pé aqui no CREA, certo? A gente fez lá na empresa, eu sou sócio com meu pai, desde aquela época, certo? A gente fez um sistema para facilitar o preenchimento de RT. Naquela época, por incrível que pareça, era tudo manual. Né? Você fala, nos anos 2000, aqui no Brasil, era feito um formulário manual, com carbono, enfim, um processo bem demorado, burocrático, muito... E a gente fez um sistema de informática, todo na internet, por incrível que pareça. Naquela época a internet estava nascendo, né, aqui no Brasil. .com, né? De .com. Isso. Estava muito inicial aqui no Brasil. E a gente desenvolveu isso via internet. Trouxemos para o presidente do CREA à época, ele comprou a ideia. E a gente implantou isso aqui no Ceará e em outros estados, de forma pioneira no Brasil. Sim, sim. A gente até comentava que o suporte era feito lá no escritório e muitas vezes eu mesmo fazia o suporte. Ligava pessoas de São Paulo que tinham visto aqui, rapaz, como é que tem no Ceará e não tem aqui em São Paulo, entendeu? São as coisas da vida, né? A gente teve esses insights e acabou dando certo. E nisso, aí uma coisa vai puxando a outra. Aí nisso, veio a necessidade da gente dar segurança aos dados, que na época a hospedagem só tinha nos Estados Unidos, no exterior, não tinham sites de hospedagem, né? Sim. Que pudessem fazer isso com segurança, que a gente precisava comprovar isso para as pessoas, para convencer as pessoas de que isso tinha segurança, de que isso podia fazer, né? E aí a gente criou um provedor de internet. Foi um dos primeiros provedores de internet do interior do estado do Ceará. Lá resolvemos colocar na terra natal dos meus pais, que foi em Itauá, e funcionamos lá por muitos anos. Por muitos anos. Pioneirismo na veia, né? Exatamente. A gente colocou lá, inicialmente não existia a internet, era banda larga, era só de escada, a gente tinha lá um conjunto de linhas telefônicas. Não sei se você chegou a usar isso. Pouquinho, aquele barulhinho para poder conectar. A gente fazia isso, certo? Incrível, né? Em menos de 20 anos, é isso? Isso, 18 anos. Vamos pegar incrível. Um prazo aí de 18, 20 anos. A evolução foi muito grande. E aí lá em Itauá, para você ter ideia, a gente ia começar... o provedor se pagava só pelo fato da hospedagem. Aí o serviço de venda de acesso era uma coisa a mais, né? Que a gente já queria, de certa forma, catequizar as pessoas a utilizar. A gente fazia reuniões lá para mostrar para o contador, para os engenheiros, para os advogados, vocês podem usar a internet para isso, cara. Abre aqui o site da Receita Federal, o site do banco, você pode operar. E aí a gente foi conquistando um mercado de forma muito fácil, certo? E quando chegou a banda larga, a primeira coisa que a gente fez foi jogar lá em Itauá também a banda larga. Fomos em São Paulo, era difícil os equipamentos. Infelizmente, aqui no Ceará a coisa não chegava a tempo. A gente foi em São Paulo, compramos os equipamentos, implantamos nos clientes. Fizemos... lá em Itauá a gente tinha praticamente todo mundo que tinha computador na cidade tinha acesso à internet com a gente, certo? E foi vendendo isso para algumas outras cidades e tudo mais. Chegou ao ponto até, um detalhe interessante que a gente fez, que tinha gente que tinha... a gente falando assim, parece que a gente está falando de muitos anos atrás, mas há 5, 10 anos atrás era difícil o acesso ao computador. Nem todo mundo tinha condição de ter um computador, porque hoje você chega numa loja, você sai com o computador na mão, já rodando, funcionando com o sistema. Naquela época não, há 5, 10 anos atrás não era assim que funcionava. E aí a gente pegou, uma coisa que a gente fez, tinha gente que queria usar a internet, que tinha interesse em usar, na época, o Orkut, sei lá, umas redes dessa forma, né? Acesso, o Messenger. Não tinha como ter o computador, porque era difícil comprar, não sabia configurar, não tinha quem ajudasse. E a gente fez um investimento, compramos mais de 200 computadores, em torno de 200, 300 computadores, certo? E a gente fazia uma espécie de comodato. Ele garantia lá um contrato de 2, 3 anos com a gente, e a gente dava o computador para ele usar. Entendi. Entendeu? E aí, dessa forma, a gente quase que dobrou a quantidade de clientes, assim, de forma, em poucos dias. Porque tinha uma fila de pessoas querendo acessar a internet, mas não tinha um computador. Mas aí na graduação, o que é que tu mais identificou? Na graduação, sempre a graduação foi levada para a área de custo de obras. Tanto é que a gente desenvolveu o Cislite, eu trabalhei a minha vida toda também, desde da época de estudantil, como orçamentista, né, engenheiro de orçamentos. Inclusive, outra coisa, aí a coisa vai acontecendo, é natural. Eu não consigo pensar em procurar um emprego. O empreendedor, ele não consegue pensar em procurar um emprego. O que eu fazia? Via as construtoras me procurar para preparar a proposta de preço e técnica para licitação. Sim.
Aí eu pegava lá o edital, começava a fazer os levantamentos quantitativos, preparava as composições unitárias, fazia tudinho, né? E entregava para ela. Aí começou que eram poucas, eram 2 ou 3 construtoras. Aí, rapaz, o que é que eu posso fazer para ampliar isso? Eu comecei a pegar nos sites dos órgãos que lhe faziam licitações, dos editais, fazia e saía ligando para o pessoal, ó, preparei o edital da obra tal, tu vai querer? Você vai querer? E aí o pessoal, vou querer, não, dessa vez eu não vou querer não, Emanuel, não, vou querer. E aí eu comecei a aumentar a minha gama de clientes. Sim. Eu fazia as propostas e entregava para eles para outro. Então nunca trabalhaste, não? Tem carteira de trabalho? Eu sempre trabalhei, eu nunca fui empregado. Carteira de trabalho. A minha carteira de trabalho nunca foi usada, eu nunca assinei carteira, nunca assinaram a minha carteira, na verdade. Eu tirei a minha carteira porque numa aula de introdução à engenharia civil lá no começo da faculdade, o professor obrigou a gente a tirar. Não levou a gente no Sebrae e era um dos trabalhos. Mas até hoje a minha carteira de trabalho está lá zeradinha. Mas não é um gap, não, na formação do engenheiro? Você preparar um engenheiro para ser de uma grande empresa, de um multinacional? Não senti essa falta, certo? Até como eu te disse, como eu gosto de estudar, eu sempre busquei me capacitar, sempre busquei estudar, sempre busquei formar o meu network. Sim. Tá? Também muito cedo, com apenas 3 anos de formado, eu tinha 25 anos, eu fui conselheiro aqui no CREA, através de uma eleição. Me candidatei através do Sindicato dos Engenheiros e fui eleito conselheiro aqui no CREA. do Brasil, né? 25? Talvez sim. Na época eu era o mais novo do Ceará, com certeza, na época. Não sei como é que ficou isso depois, eu não acompanhei mesmo. Mas assim, eu sempre busquei montar um network, montar uma estrutura de trabalho. Fiz um MBA na área de engenharia de custos, eu tenho um MBA na área de engenharia de custos. Não finalizei, falta fazer um trabalho, né, de conclusão em informática, em administração e segurança de sistemas computacionais. Então a gente sempre vai buscando se capacitar e aí essa questão da formação da grande empresa acaba sendo natural. Eu tive isso, a gente não pode dar mais valor do que as coisas têm, né? Tem que dar o valor da coisa que a coisa tem, né? Aquele valor, né? Porque senão a gente fica com medo de fazer as coisas, né? A gente fica com medo de agir. Tanto é que eu uso como experiência a minha vinda ao CREA. Sim. Né? Como é que o cara com 38 anos aqui, né? Na época eu estava com 37 anos e tradicionalmente aqui no CREA só tem pessoas mais velhas administrando. É inalcançável. Não, é alcançável. Sim. É alcançável. Vamos avançar. É uma característica empreendedora, inclusive, isso. Claro. Vamos avançar, vamos se mostrar presente. Já tinha uma posição, uma situação consolidada. Vamos fazer uma terceira opção, mostrar que existe um contraponto a tudo isso. Certo? A gente mostrou isso na campanha e tivemos êxito. Quando chegamos aqui, não tem experiência de gerenciar. Eu tenho estudo, cara. Eu sou tão inteligente, a gente estuda, se capacita. Sim. E não preciso nem dizer que a gente está finalizando o primeiro ano e está o CREA com outra cara. Tá? O CREA com outra cara em todos os sentidos. Todo sentido mesmo. Interno, com a clientela interna, né, de servidores, de como é que funciona a tramitação de processos, com a clientela externa, com os profissionais. Não tenho dúvida de que estou fazendo um bom trabalho, até porque quando a gente recebe esse feedback, ele é sempre positivo. Salvo, ninguém é unanimidade, tem alguns casos pontuais que a gente tem que ir usando isso como fonte de aperfeiçoamento. Foi o maior desafio para você ser escolhido presidente do CREA? Rapaz, não vou... Até hoje? Ou foi empreender com 14 anos? Cara, não é nem empreender com 14 anos, porque com 14 anos você pode errar que seu pai se segura, né? Eu acho que tem desafio, eu considero muitos outros desafios importantes. Não quero menosprezar o CREA também não, certo? Sim, sim. O CREA é um desafio enorme, sim. Até porque é um sistema anacrônico, certo? Um sistema, como é que a gente pode falar? Um sistema pesado, é um sistema burocrático, é um sistema conservador, e eu sou um cara completamente inovador, é o contrário disso. Sim. Quando você chega numa reunião lá em Brasília, como foi a primeira reunião que eu fui, chega num ambiente, você não conhece ninguém naquele ambiente, porque eu não frequentava um ambiente CREA. Sim. Eu não conhecia ninguém dali. Então, é um desafio tremendo. Mas eu considero importância na minha vida de desafios, criar minha família, por exemplo. Sim. Né? O momento que eu tive minha primeira filha é um momento muito traumático. Assim, você está sozinho, você e sua esposa. Aí, de repente, vem uma pessoa que você tem que transformar ela em gente, né? Sim. Então, eu acho que é um desafio muito grande, muito maior, esses pontos. Então, quando a gente vai lançar, a gente investe toda a sua grana naquele negócio e vai fazer o lançamento e, meu Deus, tomara que comprem. Eu acho que são desafios diferentes. O CREA aqui é um desafio, tomara que dê certo. Vou estudar, vou investir nisso, meus neurônios, meu tempo, porque aqui a gente está num cargo honorífico, não ganha nada. Ganha muita apurrinhação,
ganha muita ameaça, mas eu me dispus a fazer isso, e quando eu me disponho a fazer uma coisa, eu entro com os dois pés. Eu entro com os dois pés, eu não boto um pé lá e outro aqui para saber se deu certo, não. Se eu me dispus a fazer, eu vou fazer o meu melhor. Tanto é que tenho feito um trabalho aqui diferenciado, inclusive, todos os dias eu estou aqui no CREA, segunda a sexta, salvo um dia que uma viagem, uma eventualidade que como qualquer pessoa tem, mas meu expediente todas as tardes é aqui no CREA, de 13 horas às 18 horas. Tu tocaste no tema família, né? Hoje, manter uma família, para ti, é um desafio... Desafio em todos os sentidos, desde o financeiro, desafio emocional, é um desafio financeiro, né? É um desafio em todos os sentidos. Sou casado, inclusive a minha esposa, a Sara, eu conheci ela no colégio, tinha 16 anos. A gente casou quando foi, no dia que fez 10 anos de namoro, nós casamos. E hoje a gente tem 12 anos de casado. Ou seja, a gente tem, dos meus 38 anos, 22 anos eu passei com ela. Passei mais tempo com ela do que com a minha família, com a família que eu nasci. Tenho 2 filhos, o Isaac e a Maria, que eles estudam no Santa Cecília, né? Como eu disse, também seguindo uma tradição familiar aí, que eu e a minha esposa, a Sara, estudamos no Santa Cecília, eles estão estudando. E procuro estar presente na vida deles diariamente. Faço questão de deixar eles no colégio, de almoçar junto, pegar eles no colégio, almoçar com eles, boto para dormir, faço tudo. Eu não sei como é que tu consegue, mas não é um herói, enfim. Tudo é questão de organização. Rapaz, tem tempo para tudo. Você botou na agenda, eu uso muito a agenda do celular. Entendi. Classifica tudo na agenda. Você organizando, dá Prioriza. tempo para tudo. Tudo é questão de prioridade. Você usou uma expressão bacana. Você priorizando as coisas para fazer, você faz tudo. Pegar um outro ponto. Formação do engenheiro hoje. Quais são os gaps para ti? Rapaz, a formação do engenheiro. Eu tenho visto o seguinte, ultimamente eu tenho frequentado esse fim de ano, né? Já que o vídeo vai ficar para a eternidade, vamos temporalizar ele. A gente está passando aqui no fim de ano, mês de novembro. E eu tenho frequentado, que foi uma das promessas que eu fiz para quem votou em mim, que eu iria estreitar um relacionamento com as universidades. Isso realmente é... Certo? Eu tenho estado presente muito em qualquer reunião de universidade, começando aí pelas semanas de engenharia dos cursos, né? Aí muitas pessoas reclamam, tem problema assim, tem problema assado, tem problema de evasão, tem problema de má formação do profissional, educação à distância, exame de ordem. Por quê? Na época que eu fiz engenharia, já falo na época, né? Eu tenho 15 anos de formado, o cara já fala na época que eu fazia engenharia, mas é a realidade. Sim. Só existiam 2 faculdades de engenharia aqui em Fortaleza, no Ceará, que era a UFC e a Unifor, a Universidade Federal e a Universidade de Fortaleza. Hoje existem registrados no CREA Ceará mais de 25 cursos. Aí a gente diz assim, é muito? Depende. Depende. Hoje eu recebi uma notícia de que o Brasil... Hoje não, na verdade é uma notícia antiga já, né? Que o Brasil tem um dos menores índices per capita de engenheiros. Sim. Certo? E que os Estados Unidos, eu recebi essa notícia foi de hoje, estão com um baixo índice de engenheiros que estão chamando brasileiros para ir para lá. Porque lá a formação é mais cara, a formação é mais complexa, né? E eles precisam de engenheiros. E eles têm muito mais engenheiros que a gente. Então, a gente precisa ter essa consciência de que o mercado é amplo, certo? Que a gente precisa realmente estudar. A gente tem que... eu tenho pregado nas minhas apresentações de que o emprego é uma espécie de extinção, a gente tem que buscar trabalho, buscar oportunidades no mercado para empreender, para fazer seu trabalho. E se você for empregado, manter um diferencial no produto que você está entregando para o seu empregador, que aí você mantém o seu emprego, você gera mercado para outras pessoas, inclusive, porque mostra que a engenharia é importante, certo? A formação, eu acho que talvez esse gap que você quer que eu toque nesse assunto, na formação do engenheiro, seja a maior proximidade da universidade, da academia com o mercado. Sim. Isso, com certeza, é sempre necessário e ele nunca vai ser suficiente. Porque se você pegar o tanto de ramo que a engenharia civil, não vou nem falar de outros, pode seguir, o engenheiro civil pode seguir, é muito amplo. Jamais, é infantilidade a gente achar de que a universidade ela vai aproximar o engenheiro, um estudante de engenharia, de todas as facetas do mercado. Certo? Eu acho que o engenheiro tem que ter essa consciência, o estudante tem que ter essa consciência de procurar no mercado o melhor de si. Tem até um professor, eu não lembro o nome dele agora, mas ele comentou, ele estava na sala de aula, a gente conversa, eu vou ser orçamentista, eu vou ser calculista, eu vou ser projetista de estrutura, de instalações.
Aí quando ele escutou aquilo, passou, entrou na sala e disse, rapaz, e vocês conversando ali, rapaz, vocês não vão ser nada. Vocês não vão ser nada. Vocês vão... Como assim, professor? Rapaz, vocês vão ser o que o mercado pedir que vocês sejam. Você vai sair daqui doido para trabalhar, vai arrumar um emprego. Pronto, aquele emprego dali o seu primeiro emprego lá é quem vai desenhar o seu futuro profissional. Sim. Se for uma coisa que você seja afim, você vai estudar e vai ser aquilo ali. Se não for uma coisa que você seja afim, você vai pedir as contas do seu emprego, vai procurar outro até encontrar um e você vai meter as caras nele para aprender e ter sucesso. Né? Então a gente não pode, a gente tem a mania, na verdade, de procurar a solução para os nossos problemas em outras coisas, quando a solução está dentro da gente. Sim. Não? O engenheiro está saindo sem experiência de mercado, porque a faculdade não dá. Quem tem que ter experiência é ele, cara. A faculdade tem que oportunizar. Sim. Ela tem que abrir a cabeça dos estudantes, mostrar de que o tamanho da engenharia. Isso é cultural, né? Porque, é cultural. Você tem assim, tudo vai ser dado pelo Estado, e aí eu tenho que só estar dentro desse Estado, dentro do status quo ou qualquer outra coisa. Quando, na verdade, é uma palavra que eu gosto muito, que é protagonismo. Você é responsável pela sua história e você vai construir sua história e o seu caminho. Perfeito. A gente não pode ficar refém do Estado, não. Muito pelo contrário, tem que ser dono de si mesmo. Certo? Ontem a gente estava dando uma palestra, eu não gosto como sou palestrante. Eu estava fazendo uma apresentação e o cara perguntou assim, por que é que devia ter um exame de ordem para engenheiro, para poder ser engenheiro e tal? Eu sou extremamente contra isso, pelo simples fato que vai gerar um mercado de bizu, né? De formação de... O cara vai sair da faculdade, vai entrar num cursinho para fazer a prova do CREA, aí vai pegar só bizu. Ele não vai ser um engenheiro. Isso não vai dizer que o engenheiro vai ser melhor ou vai ser pior. Então o que faz ele melhor ou pior é ele. Ele é quem tem que se capacitar, que trabalhar, que buscar isso, né? Não é esperar que deem para ele. Ninguém vai dar nada para ninguém, não. E se der, tem um preço. E às vezes é muito caro. Então é partir das opções que você tem e construir sua história. Construir sua história, claro. Tem que ser sempre assim. Você tem que ser dono das rédeas da sua vida, né? Entendi. E em termos nacional, engenharia no Brasil, o que é que você falaria? O que é que a gente tem que avançar, o que é que a gente não avançou? Eu acho que a gente tem que avançar sempre tendo na cabeça ousadia, certo? Eu vejo que grandes problemas podem ser resolvidos com pequenas soluções ousadas, né? Pequenas mais ousadas, soluções pequenas mais ousadas, e a gente não vê isso na prática. A gente vê sempre as soluções indo pelo caminho mais fácil, soluções caras. A engenharia ela pode evoluir muito além das pesquisas acadêmicas. Essas pesquisas acadêmicas elas têm que ter um caráter de mercado, ela não ficar só na teoria. Sim. Ela tem que sempre aplicar isso no mercado. Sim. A exemplo dos países de primeiro mundo, né? Sim. Você Alemanha, vê aí, por exemplo. Você vê aí, vamos dar, esse exemplo eu vou dar na área de informática, né? Mas você vê aí o Facebook, o Google da vida, o WhatsApp da vida, nasceram devido a programas de faculdade. O cara estava na faculdade, surgiu a necessidade de uma ferramenta com aquela característica, ele desenvolveu e transformou isso em uma ferramenta de mercado. E a gente não vê isso muito no Brasil. A gente vê as pesquisas, eu posso até estar enganado, tá? Sim, posso até estar enganado, não sou da área acadêmica para chancelar isso, mas você vê muitas pesquisas morrendo apenas no trabalho de conclusão do curso, numa tese de mestrado, numa tese de doutorado. Né? O profissional, às vezes, não consegue dar o segundo passo, né? De transformar aquilo dar uma solução mercadológica para aquela pesquisa. Então, talvez a gente precise mais das características. A gente vê muito na medicina, né? Você vê a Fiocruz, está vindo aqui para o Ceará e com soluções de desenvolvimento de vacinas, a gente vê com muito sucesso. Sai da necessidade e vai para a pesquisa. Vai para a pesquisa. A gente sai da pesquisa, avança. Né? Exato. E na engenharia a gente não vê grandes soluções desse tipo. É apenas uma autocrítica que eu faço aqui ao corporativismo da engenharia. No início do nosso bate-papo, tu falaste do teu pai, né? Tem como exemplo. Só que a gente tem outros exemplos no Ceará. Por exemplo, o fundador do ITA, acho que é um cearense, Casimiro. Outros exemplos que você tem como modelo de engenharia no Ceará? Não, tem muitos engenheiros. Realmente, o Ceará é um berço da engenharia. Prefiro não citar nomes para não ser injusto, certo? Mas a gente tem grandes engenheiros. Você falou aí eu realmente não sei quem... Pode ser uma falha minha, mas não sei quem transformou o ITA. Mas quem criou, mas com certeza o maior número de estudantes nas salas do ITA são cearenses. Sim.
certo? Até mesmo mais aluno do que lá de São José dos Campos. Sim, claro. Que isso mostra uma força da engenharia Acho que é aqui São no Paulo, Ceará. né? Acho Aqui que no é São Ceará. Se você imaginar de que muitos executivos de empresas, lá da área financeira também, que o engenheiro tem essa capacidade de se adaptar muito facilmente, de analisar mais friamente os números, eles são engenheiros e muitos aqui do Ceará. Conheço alguns, por isso que não quero Não, entendo. dar o nome de ninguém. Entendo. Prefiro até que meu pai seja meu inspirador, e realmente ele é na área da engenharia, ele é a minha principal inspiração, a forma de agir, o caráter e a moral ilibado, né? Ah, que bom. Ali tem um estudante, tem um empreendedor, tem um engenheiro recém-formado, tem uma pessoa que talvez possa até se inspirar em você. O que é que você falaria para ele? Eu falei que ele nunca, colocar que ele nunca desista, certo? Dos seus pensamentos, dos seus sonhos, que o estudo sempre ele tem que estar com prioridade na sua vida. Sim. A sua formação é quem vai desenhar o caminho que você vai seguir no futuro. E é isso. O soengenheiro.com agradece a presença do nosso amigo Emanuel. Espero ter deixado um pouquinho aí de sabedoria para todos. Todo mundo ser empreendedor, todo mundo criar seu caminho. Independente da área, mas criando seu caminho. É Beleza. isso.